Orar, falar com Deus e ouvir a Deus. Desde pequenos, aprendemos que orar é falar com Deus. Então, separamos um momento do dia e lá vamos nós, alguns como para o confessionário, confessando pecados e pedindo perdão. Outros, como que indo para o supermercado. Senhor, preciso disso, disso e disso também. Outros, como que batendo ponto no céu. Senhor, venho diante da sua presença dizer que meu dia foi assim, 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 que fulano fez isso comigo. Faz justiça, Senhor. E tem ainda aqueles que se lembram de Deus pouco antes de deitar. Então dizem, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, abençoa o dia de amanhã, que seja assim, assim, assim. Mas o que de fato Deus espera de nós quando vamos a Ele em oração? Orar é sim falar com Deus. Diversas são as formas de fazer isso. Temos oração de ação de graças, temos oração de petição, oração de clamor, como a que Ana fez, temos a oração de intercessão, como que Moisés fazia constantemente pelo povo de Israel quando pecava contra o Senhor. Mas oração não é só isso. Em Números capítulo 7, versículo 89, está escrito: quando Moisés entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouvia a voz de Deus falando com ele, de cima da tampa da arca da aliança, no meio de dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Falar, aqui no dicionário Strong, significa conversar, falar um com o outro. Ouvir, no dicionário Strong, significa escutar, prestar atenção, ser obediente, ouvir com atenção e com interesse. Então, quando Moisés falava com Deus, eles estavam conversando um com o outro. E quando Moisés ouvia Deus, ele estava prestando atenção e ouvindo com interesse o que Deus falava com ele. Mateus, capítulo 6, versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Orar aqui no dicionário Strong significa um ato de comunicação com Deus. Então, orar a teu pai seria quando você estiver em comunicação com Deus. Recompensará significa entregar, dar para benefício o que é próprio. Podemos assim dizer que a oração é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Nos comunicamos com Deus através da oração e Ele nos ouve e nos entrega respostas à nossa oração. A oração, então, não pode ser um monólogo. Não basta ir para o quarto e despejar diante de Deus todas as frustrações e simplesmente se levantar e sair do quarto, sem ouvir o que Deus quer falar conosco. Sim, podemos nos esvaziar diante de Deus, colocar para fora as dores da nossa alma, mas é importante ouvir o que Deus tem a nos dizer depois que nos esvaziamos. Precisamos ser cheios dele. É preciso, assim, aquietar a nossa alma, esperar para ouvir o que Deus vai falar conosco. Na oração, estamos falando com Deus, nos comunicando um com o outro. E numa comunicação, as duas partes falam, as duas partes ouvem o que o outro tem a dizer. Seria desrespeitoso falar e então simplesmente se levantar e sair, sem ouvir o que a outra parte tem a dizer. Com Deus não é diferente. Ele nos ouve, nos atende e nós os ouvimos também. Sendo assim, da próxima vez que você for ao Pai em oração, adore, louve, fale, derrame-se diante dele. Depois,
Aquiete seu coração e ouça o que o Pai tem a te dizer. Ouça o que o Pai tem a recompensar você. Pense nisso.